Dia das Mães, e eu sei que na nossa cultura atual, existem alguns lugares que não se comemora mais o Dia das Mães, nem o dia dos pais. Isso visando a todas as formas hoje, a constituição que nós temos de família. Também, até mesmo para não constranger, às vezes, alguma criança que perdeu a mãe ou perdeu o pai. Mas eu venho de uma cultura onde sempre se comemorou o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Hoje eu passo o Dia das Mães sem a minha mãe. Já faz alguns anos, desde 2018 eu perdi a minha mãe. Mas você entende uma coisa, eu perdi a minha mãe fisicamente, mas interiormente eu sempre a trago dentro de mim. Então hoje é dia de lembrar da dona Nira Cabral Rangel, hoje é bom lembrar daquilo que eu tenho, que eu trago da minha mãe. Então, assim, existe uma coisa importante, né, para as mães aqui presentes, para os pais aqui presentes, para as pessoas que estão nos assistindo, é muito bom saber que você sempre vai trazer um ente querido, a sua mãe ou o seu pai dentro de você. Você sempre vai ler, vai sempre ler a história e sempre lembrar, eu aprendi isso com a minha mãe, eu aprendi isso com a pessoa que desempenhou o papel de mãe na minha vida. E Provérbios 31, no versículo 28 e 29, falando de mulher, Provérbios 31 fala de uma mulher virtuosa. Ele diz assim, seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido também o louva dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas a você todas supera. Então, aquela ideia de que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher virtuosa é uma mulher que edifica a sua casa. Então, assim, eu quero, junto com vocês nessa noite, lembrar de algumas mães da Bíblia. E vamos ver o que essas mães nos ensinam. O tema da minha mensagem é aprendendo com as mães da Bíblia. O que essas mulheres nos ensinam? A primeira mulher, a primeira mãe que eu quero trazer para nós podermos pensar um pouco na sua vida e naquilo que ela ensina é Ana, a mãe de Samuel. Uma das coisas que a Ana nos ensina às mães, é sobre a vida de oração. Lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, a partir do versículo 10 diz assim, certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto, ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu. É porque eu estou querendo não usar o óculos, tá, gente? Ana respondeu, não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Olha o que a continuação do texto diz. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. O seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente.
Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, fala comigo assim, no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu pedi ao Senhor. Uma das coisas que Ana ensina às mães é gerar os filhos em oração. Ah, mas eu tenho um filho. Você precisa gerar a vida desse seu filho, dessa sua filha, ou dos seus filhos em oração. Eu conheço muitas mulheres, eu conheço uma específica, que desde quando eu a conheci, ela fala assim, eu oro por aqueles que serão as mulheres dos meus filhos, desde quando eles eram muito pequenos. Uma das coisas que nós precisamos entender, que as mães precisam entender, elas precisam gerar a vida dos seus filhos em oração. O que você quer para os seus filhos? A minha mulher costuma dizer que mãe é profeta, que mãe sente de longe aquilo que é bom e aquilo que não é bom para o seu filho. E muitas vezes nós, os filhos, insistimos em fazer o contrário que está sendo a orientação da mãe. Mas uma coisa interessante, você precisa saber que Deus confiou você a vida desta mulher. Tanto que a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Ah, mas a minha mãe não foi uma boa mãe. A minha mãe não desempenhou o papel que ela deveria desempenhar na minha vida de maneira adequada. Só que a Bíblia manda você honrar pai e mãe. Ou seja, ela pode não ter sido a mãe adequada, mas você tem vida por causa dela. Se a sua mãe não fez nada de bom para você, você precisa reconhecer, ela me gerou. Ela me trouxe ao mundo. Isso já deve ser um motivo de gratidão. Porque eu sei que existem mães, assim como existem pais, que não desempenham o seu papel de forma adequada nas nossas vidas. Mas isso não nos priva de honrar. Então, uma coisa que Ana ensina sobre oração. Ana gerou Samuel em oração. O desejo dela era tão grande de ter um filho, que isso a entristecia, que isso a deprimia, que isso tirava um pouco, ou muito na época, a alegria de ser mulher. Porque uma mulher estéril na cultura antiga era como dizia uma novela antiga, como terra seca. Não era valorizada. E Ana era desprezada. E Ana, ela trazia com ela esse estigma. Tanto que o desejo de Elcana era poder ser tudo o que Ana precisava. Mas ninguém consegue ser tudo o que o outro precisa. Eu lembro que você vai estudando e você vai descobrindo, né, para aqueles que ainda estão solteiros, que o desejo de muitas mulheres é casar. O desejo de muitos homens é casar, constituir família. Às vezes esse desejo é maior nas mulheres. E quando você casa, você descobre que o casamento não é tudo. Que o casamento não preenche todos os vazios. Existem alguns estudiosos que dizem que o casamento só preenche 10% da vida. O que você vai fazer com os 90%? Porque se você for cobrar demasiadamente do seu marido, ou demasiadamente da sua esposa, querido, ninguém vai aguentar. Ninguém vai aguentar. Então, Elcana queria ser, vamos assim, ele falava assim, eu gostaria de ser para você, ter mais valor do que 10 filhos. Mas Ana tinha um desejo muito específico, eu quero ser mãe. Você não pode me fazer mãe, você não pode tirar a minha esterilidade,
mas eu vou para aquele que pode tirar a minha esterilidade. E interessante que a palavra de Eli para ela, que diz para ela que Deus conceda aquilo que você pediu, caiu dentro do coração de Ana como uma palavra de Deus, tanto que ela volta para casa, com outro ânimo, e diz a Bíblia que no devido tempo, Deus lembrou de Ana, e deu a ela um filho. Eu quero dizer às mães que oram pelos seus filhos, e querem ver os grandes feitos de Deus na vida do seu filho, dos seus filhos, não pare de orar. Vai chegar um momento, no devido tempo, Deus vai realizar o desejo do seu coração. Deus vai realizar, vai compensar, digamos assim, a sua busca em oração. Uma coisa que você precisa também lembrar é que a oração, ela quebra cadeias. Quebra cadeias. Quantas mães eu conheci que orou, que gemeu pelo seu filho, até que Deus tirasse ele ou ela de um caminho que não era bom. E quando Deus cumpriu o seu desejo, veio toda uma celebração. Existe um movimento de oração, que eu não sei quantos anos existe no Brasil, chamado Desperta Débora. É um ministério de mulheres que oram pelos seus filhos. E é um ministério interdenominacional. Mulheres que gastam tempo juntas orando pelos seus filhos. Que Deus possa trazer ao seu coração, mãe, essa necessidade de todos os dias, você continuar insistindo em gerar os seus filhos em oração. Então, Ana ensina às mães a importância da oração. Ana ensina que a fé ela tem que ser perseverante em oração. Ana não desistiu diante da sua esterilidade. Em meio à dor e à humilhação, ela buscou o Senhor com fervor. Lembre-se disso, mães. Mães podem transformar o destino de seus filhos através da oração persistente. E Deus honra o clamor sincero. Posso ouvir o seu amém? Uma outra mulher que a Bíblia nos traz para nos ensinar sobre o papel da mãe, Joquebede. Esse nome, Joquebede, era mãe de quem, gente? Pergunta de escola dominical. Joquebede era mãe de quem? Moisés. Joquebede era mãe de Moisés. Lá em Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Um pouquinho antes disso, o faraó tinha determinado, o faraó do Egito, que as parteiras hebreias pudessem matar toda criança do sexo masculino. Então, quando Moisés nasce, quando Joquebede dá a luz a Moisés, ela dá a luz nesse contexto, de que o seu filho podia ser morto. Então, o texto continua dizendo assim: viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, de papiro, e revestiu com betume e pinche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância, para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu do Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar perto da margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos,
Mandou a sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. A minha pergunta para você é: o que Joquebede nos ensina? O que Joquebede ensina às mães? Joquebede ensina sobre proteção. A mãe protege o seu filho. É o instinto natural da mãe se dar, se colocar na brecha pelo seu filho, proteger, amparar. Muitas vezes, se uma criança está correndo risco de vida, muitas vezes a mãe se coloca no lugar da criança, se possível, para dar a sua vida pela criança. Então, Joquebede ensina às mães sobre proteção. Ela sabia dos riscos que o seu filho passava. Sabe com quantos anos ela devolve Moisés para a filha do Faraó? 3 anos. Imagina você ter que se desfazer do seu filho tão pequeno. Tão pequeno. A coragem de proteger e confiar. É justamente isso que Joquebede ensina. A coragem de proteger e confiar. Mesmo em um tempo de morte e perseguição, Joquebede arriscou tudo para salvar Moisés. Mães são chamadas a proteger, a orientar, a confiar seus filhos aos cuidados de Deus, mesmo em tempos difíceis. Eu acho que nunca teve um tempo tão complicado para você poder ter filhos do que nos dias atuais. Porque você tem que lidar com contextos tão diferentes. Às vezes, o contexto de casa é um, o contexto fora de casa é outro. E você tem que explicar para a criança sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E hoje, nós vivemos dias que tudo parece ser certo. Até aquilo que você tinha como certo, tem uma baita interrogação. Será que é? Será que é? Hoje os absolutos não existem mais para muita gente. Nada é absoluto, tudo é relativo. Tudo depende da sua ótica, tudo depende da lente que você tem nos seus olhos. No meio de tudo isso, a mãe precisa aprender a proteger o filho. E a mãe protege o filho vivendo, ensinando, guardando. Meu filho, existe esses e esses caminhos, mas nós trilhamos por esse caminho. Vai chegar um momento que o filho vai fazer a sua escolha. Tem uma amiga que ela dizia o seguinte: o seu filho tem que vir para a igreja com você durante o tempo que você ainda tem autoridade sobre ele, com vontade, sem vontade e contra a vontade. Porque se você não ensinar a criança, você vai deixar a sua criança à mercê de uma tela. Os estudiosos hoje, gente, existem escolas no Brasil
que criança não entra na sala de aula com o celular. Isso está trazendo uma crise para alguns pais. Como é que pode? Como é que o meu filho não pode entrar com o celular? Os estudiosos falam que se você puder impedir que o seu filho fique sem uso de tela até, no máximo, 13 anos, isso é muito bom para o seu filho. Há muitos anos atrás, a Xuxa era a grande atração da televisão e muitas crianças cresceram vendo Xuxa. Era a maneira que muitas vezes os pais tinham de entreter a criança. Não tinha tablet, o telefone não tinha celular, o celular não tinha todo o uso que hoje tem. Hoje, não tem mais Xuxa na televisão, mas existe outro entretenimento. Então, às vezes, para a criança poder dar um pouco de paz para a gente, queridinho, vai assistir vai ver esse desenho, vai ver a Peppa, o que, gente? Peppa Pig. Vai ver a Peppa. Eu atendo um rapaz que trabalha com informática, e ele tem um filho. E eu conversando com ele esses dias, ele fala assim para mim, o meu filho hoje tem acesso à tela, mas eu vigio tudo o que ele vê. E converso com ele sobre aquilo que os amigos estão vendo. Então, os amigos estão tendo acesso a muitas outras coisas que ele não tem. Então, ele chega em casa e fala assim, mas meu amigo faz isso, mas meu amigo vê isso, mas meu amigo assim, isso é o seu amigo. Vamos conversar sobre aquilo que o seu amigo fala. Existe um vídeo, não sei que é o nome da pessoa, mas que um influencer aí, ele foi e comprou 1000 iPhones. Ele não comprou um iPhone, ele comprou 1000 iPhones. Aí ele falou assim, meu filho, me pergunta, vamos pensar, para que esse cara comprou 1000 iPhones? Ele vai usar os 1000 iPhones? Então ele começa a discutir, a conversar com a criança sobre valores. E eu sei que é uma maneira de poder proteger o seu filho, guardar o seu filho. Então hoje, os pais, as mães, precisam pregar tudo que está na internet, e é muito interessante, né? As crianças, as meninas gostam muito de ver a questão de maquiagem. E se você não vigiar, daqui a pouco a criança quer sair de casa toda maquiada. E aí você precisa saber ensinar a criança o momento certo disso. O momento certo disso. Então eu sei, porque vivo neste mundo ainda, que eu sei que ser mãe é muito difícil nos dias de hoje. Como é que eu vou proteger o meu filho de tudo isso que ele está sendo seduzido? Porque essa é a expressão. Existe uma sedução muito grande sobre as crianças. Então, mãe, precisa ter coragem de proteger e confiar em Deus. Proteger e confiar em Deus. Joquebede fez isso. Joquebede, ela tentou proteger Moisés e confiou em Deus que Deus guardaria Moisés, protegeria Moisés. Uma outra pessoa muito importante, uma outra mãe muito importante, Maria. Maria, mãe de Jesus. Lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 26, diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome
Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. É interessante que quando Maria aqui se sujeita à vontade de Deus, ela estava colocando a sua vida em risco. Porque ela podia ser apedrejada, por ser tida como adúltera. Então, muitas vezes, nos fazer à vontade de Deus pode nos levar a nos colocar em risco de vida. Maria é aquela mãe que crê, aquela mãe que acredita naquilo que Deus disse em relação ao seu filho, mesmo que as circunstâncias adversas digam o contrário. Maria vai com Jesus a um casamento. Jesus já está crescido, já está com 30 anos. E Maria vai a um casamento com ele. E no meio da festa, naquela época, as festas de casamento demoravam 7 dias. Imagina uma celebração de 7 dias para um casamento. Quanto dinheiro não seria gasto em 7 dias nos dias atuais? Não sei se foi ano passado, se foi esse ano, mas teve um casamento na Índia que demorou dias, de um bilionário, e o dinheiro que foi gasto não foi brincadeira. No meio daquela festa, Maria toma conhecimento de que o vinho tinha acabado. E é interessante que na Bíblia, vinho simboliza alegria. O vinho tinha acabado. Ela vai e diz para Jesus: o vinho acabou. Jesus vira para ela e fala assim: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Mas Maria vai, vira para os serviçais e diz assim para eles: façam tudo o que ele mandar. Maria sabia quem era Jesus. Maria sabia que ia chegar o momento de Jesus poder se manifestar a todos. E é muito interessante que depois disso, depois que ela fala para os serviçais, façam tudo o que ele mandar, a Bíblia fala que ele chega existiam umas pedras de purificação, que era colocado água. Essas pedras, esses potes, ele pede para que os serviçais encham de água até a borda. E depois ele manda que eles peguem daquela água, que já não era mais água, se transformado em vinho, e fosse levar
a pessoa responsável pela festa. E a pessoa fica abismada, porque era um vinho de altíssima qualidade, de boa qualidade, e ela fala assim, o costume é nós oferecermos o vinho de qualidade inferior no começo da festa, ou de qualidade superior no começo da festa, e o de qualidade inferior no final da festa. Você fez o contrário. No final da festa, você vai oferecer o vinho de maior qualidade. Uma coisa importante, quando Deus é presente, a alegria é renovada. Quando Deus é presente, a alegria é renovada. Maria era aquela que acreditava em quem era Jesus. Então, interessante que a Bíblia fala que depois desse milagre, os discípulos creram em Jesus. Uma das coisas importantes que a mãe costuma fazer, acreditar no filho, apesar do que ele venha fazer. Tem mãe que fala assim, eu posso falar mal do meu filho, mas eu não permito que ninguém, que outra pessoa, fale dessa forma com dele. Quando eu era criança, eu tinha umas brincadeiras. Eu chegava em casa e falava, mãe, sabe o que aconteceu com fulano de tal? E inventava uma história. Quando minha mãe acreditava, mãe, é brincadeira, não é verdade. Não é verdade. Fazia muito isso. Quando eu tive minha experiência com Jesus, eu não cheguei em casa avisando para minha mãe que eu tinha tido uma experiência com Jesus. Até porque, quando eu tive essa experiência, quando eu me converti, eu nem sabia exatamente todo o processo que eu estava entrando. Mas quando chegou pela manhã, minha irmã falou assim para minha mãe, a senhora nem sabe quem se converteu. A minha mãe, quem se converteu? O Washington. Eu estava deitado. E eu ouvi minha mãe falar, isso não é verdade, isso é mais uma invenção de Washington. Foi, mamãe, quase, né? Foi, mamãe, eu sinto dizer para a senhora que é verdade. Eu me converti. Porque para ela demorou algumas horas até ela acreditar que aquilo tinha acontecido. Mas quando ela viu que de fato eu tinha me convertido, minha mãe passou por todo o processo de aceitação, mas é muito interessante, ela sempre acreditou que eu podia ir mais além. Ela sempre depositou confiança no que eu falava. Então, é muito importante a mãe, como é que me faltou agora a palavra, a mãe validar o filho. Existem muitos filhos que ainda estão procurando a validação dos seus pais. Quando aqui fala que Maria ensina, é a mãe que crê, Maria era aquela que validava Jesus. Diz a Bíblia que Maria ouviu falar muita coisa sobre Jesus, e diz assim que Maria guardava no coração. Existem coisas que você pode até não entender agora. Transforme em oração. Transforme em oração. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas Deus, eu confio em Ti. Diz a Bíblia que Maria guardava no coração. Aí eu fico imaginando, até ela ver tudo que diz respeito a Jesus se cumprindo. Com Ana, a mãe aprende sobre oração. Com Joquebede, a mãe aprende sobre proteção. Com Maria, a mãe aprende sobre fé. Obediência e fé diante do incompreensível. É isso que Maria ensina. Maria aceitou com fé o chamado de ser mãe do Salvador, mesmo sem entender
tudo. Tem horas que nós queremos obedecer a Deus depois, assim, Deus, eu só faço isso se eu entender exatamente para onde isso vai me levar. Você e eu nunca vamos entender tudo. À medida que nós caminhamos naquilo que Deus nos fala, Deus vai nos dando mais luz, mais entendimento, mais compreensão. Existe uma mulher na Bíblia, uma mãe, que buscou Jesus pelo milagre na vida da sua filha. Só que a Bíblia não fala o nome desta mulher. A Bíblia fala de onde esta mulher era. Era de Canaã, mas não diz quem é esta mulher. Muitas vezes, gente, a história é feita por pessoas anônimas. Existe um fato na Bíblia que uma serva, uma mulher que era escrava na Síria, diante da doença do seu senhor, que era um general do exército sírio, chega para a sua patroa e fala assim, olha, existe um profeta lá em Israel que ele pode trazer cura ao seu marido. Todo mundo sabe o nome deste homem, Naamã, mas ninguém sabe o nome dessa serva. Mas foi ela que desencadeou o milagre. Foi ela que levou Naamã buscar Eliseu. Então, muitas vezes, a história, ela é feita por pessoas anônimas, por pessoas que estão nos bastidores e que não são vistas. E é interessante que a Bíblia, quando fala dessa mulher, só diz assim, a mulher cananeia. Essa mulher cananeia, ela ensina que a mãe é aquela que luta pelos seus filhos. É aquela que busca o milagre de Deus até este milagre se concretizar. É aquela que não aceita simplesmente um não como resposta. Eu vou buscar a Deus até isso se realizar. Lá em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, diz assim, então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele suplicando, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele, mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximando-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez, Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha a maneira como Jesus responde a esta mulher depois desta fala dela. Mulher, sua fé é grande. Disse-lhe Jesus, seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Aquela mulher não desistiu diante do primeiro não. Aquela mulher foi buscar a Deus até que a sua filha fosse curada, fosse restaurada. Essa mulher ensina a insistência por um milagre. Tem horas que
nós precisamos ser insistentes diante de Deus até nós vermos uma circunstância, uma situação ser transformada. E quando a resposta de Deus é não, querido, se a resposta de Deus for não, Deus vai trabalhar no seu coração até mesmo essa aceitação desse não. Mesmo sendo gentia, ela não desistiu de buscar Jesus pela cura da sua filha. E a sua fé foi recompensada. Nunca pare de lutar espiritualmente pelos seus filhos. Posso ouvir o seu amém, mãe? Deus ouve a fé que insiste. Na Bíblia, as mães da Bíblia nos ensinam sobre oração, nos ensinam sobre proteção e nos ensinam sobre perseverança. Elas eram humanas, mas confiaram em Deus, em um Deus poderoso. Que essas lições inspirem você, mãe, hoje, a serem canais de graça e do propósito de Deus na vida de seus filhos. Posso ouvir o seu amém? Vamos ficar em pé? Gostaria que você que é mãe, quero que você ponha a mão no seu coração. Senhor, nós queremos colocar cada uma das mães diante do Senhor. Nós queremos rogar a Deus pela tua bênção sobre elas. O Senhor sabe pelo que cada uma dessas mães tem te buscado. Qual é a sua súplica diante de ti? A tua palavra, o Senhor diz que se nós pedirmos, o Senhor vai nos atender. Se nós batermos, a porta vai se abrir. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Então eu quero rogar a ti, ó Pai, que o Senhor esteja ministrando força sobre cada uma dessas mães. Que elas não desistam de orar. Que elas não desistam de crer. Que elas não desistam, Senhor, de trabalhar em proteger os seus filhos. Que elas tenham liberdade em Ti, de serem tudo aquilo que elas podem ser. Existe uma graça do Senhor sobre as mães. E nós queremos rogar a Ti, ó Pai, abençoa-as com aquilo que elas têm buscado em Ti. Nós queremos abençoá-las assim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Você que está conosco pela internet, que Deus possa abençoar você de uma forma muito especial, mãe. E que a sua família seja conduzida pela graça de Deus que está sobre a sua vida. Deus abençoe a cada um.